nós mostramos aqui no Bem Viver uma entrevista em 2 partes com a nova presidente do CAL, Daniela Sarmento. Hoje a gente traz um bate-papo com o representante de Santa Catarina no Conselho Federal. É o nosso conselheiro federal do CAL, Giovanni Bonetti, nosso velho amigo e conhecido aqui do programa. Giovanni, primeiro, parabéns pela eleição, né? Obrigado. E vamos conceituar para o nosso público, afinal de contas, o que faz um conselheiro federal, né, representando Santa Catarina, e o que é um conselho federal. Bom, obrigado, né, por essa oportunidade de a gente explicitar um pouquinho a realidade do que é um Conselho de Arquitetura e Urbanismo e como, assim como toda a federação, existe o Conselho Federal e os Conselhos Estaduais. Cada estado elege um conselheiro federal e seus suplentes. Na verdade, eu sou suplente do arquiteto e urbanista Ricardo Fonseca, que é o titular na vaga de conselheiro federal. O Conselho Federal tem por função estabelecer todo o regramento das atividades de todos os conselhos estaduais. Então, tudo que regulamenta a profissão passa pelo Conselho Federal. E o Conselho Federal, então, distribui essas normatizações para os estados aplicam as normatizações. Na esfera do federal, então, está toda a regulamentação legal para a atividade profissional. Nos estados, os estados aplicam. Então, essas comissões, elas atuam dentro do estado para fazer na execução, para fazer valer o que estabelece o Conselho Federal. Na sua opinião, qual é hoje o maior desafio do CAL-BR? Bom, olha só, nós temos muitas regulamentações para fazer ainda. Existe uma grande questão que é a das atribuições, né? Na nossa saída do CREA, existem vários conflitos e sombreamentos de atribuições entre os profissionais da engenharia e da arquitetura. Esse, eu digo, talvez seja um dos grandes desafios dessa nova gestão para que a gente faça essa harmonização, digamos assim, do que é uma atribuição específica do arquiteto e do que é uma atribuição específica do engenheiro. Esses sombreamentos têm que deixar de existir para que nós tenhamos menos conflitos. A gente entende que o CAL, como Conselho Federal, ele tem como meta no final das contas, a defesa da sociedade, pela boa arquitetura. Sim. Mas o arquiteto, de alguma forma, lutou por essa desvinculação do CREA, entendendo que o CAL seria um conselho que defenderia o exercício da profissão também e da atividade. E ele hoje, de uma forma geral, se você conversar com a maioria dos arquitetos, eles não se sentem representados. Entendem que o CAL é um órgão punitivo, que é um órgão inquisitor. Você percebe essa visão do mercado em relação ao CAL e se percebe como o CAL pode evoluir nesse sentido? Eu acho que é o seguinte, nós temos que engajar esses arquitetos a virem para a discussão e o ambiente tem que ser bastante amplo, transparente, para que esses posicionamentos, essas visões que alguns desses arquitetos têm sobre o CAL tenham rebatimento dentro do próprio conselho, dentro de uma plenária, para que a gente possa fazer a discussão e entender qual é a razão desse descontentamento, o que quer que seja. Nesses 6 anos de construção, houve um grande desafio, primeiro de estruturar, porque era um conselho que iniciou do zero, né? Então tem toda uma estruturação burocrática para ser estabelecida e também um cuidado de que a gente focasse realmente no exercício profissional, né? Alguns equívocos foram feitos, outros foram acertos. No início a gente tinha muito problema com atendimento e tal, isso eu acho que já está pacificado, mas existem também muitas regulamentações que têm que ser feitas pelo CAL-BR, para que na ponta o profissional possa ter garantido o seu direito de exercer a profissão na plenitude ou os critérios que ele vai poder exercer essa profissão. Então nós temos ainda muitas regulamentações para fazer. Como é que você vê a questão da RT? Como é que você vê essa discussão também? Bom, olha, a questão da RT, isso está bem claro dentro do Conselho, que a RT é uma questão já resolvida e que o profissional não deve receber isso. Isso existe na medicina também, em outras áreas, quer dizer, coibindo esse valor recebido de uma forma não clara, né? E então isso eu acho que dentro do universo do Conselho isso já está bem claro, talvez não para a sociedade e não para os profissionais. Mas o que eu acho que o grande desafio disso é tentar fazer com que os profissionais entendam que os honorários são mais importantes do que a RT. Então, valorizar a cobrança daquilo que vale o seu trabalho talvez seja mais interessante do que ele ter que receber esse valor por fora. Mas aí o arquiteto vai estar te perguntando agora lá em casa, né? Tá, mas e como é que eu faço isso
se tem um decorador que cobra metade do preço, se eu tenho um vizinho do lado que não cobra projeto, por que vai começar por mim? Claro, não, eu sei disso, mas isso é um ponto bastante sensível para todos os arquitetos, a questão da remuneração. Hoje, se nós formos, alguns criticam a tabela de honorários do CAL, eu também acho que tem que haver revisão dessa tabela de honorários. Até regionalização. Regionalização, existem realidades muito diferentes no país e no próprio estado, então isso tem que ter talvez um outro parâmetro para que isso aconteça. Mas de qualquer forma, se nós formos vermos, todos nós arquitetos reclamamos dos honorários que nós recebemos. Então eu acho que no momento em que tu transferes uma possível RT para dentro dos teus honorários, primeiro o teu cliente está sabendo quanto que tu pesas, né? Então tu estás te valorizando como profissional e não recebendo por fora um valor. Então isso é importante. E eu confesso que isso é um exercício que não é fácil, mas é possível. Muitos escritórios não recebem RT, sobrevivem dignamente e lutando por uma base de honorários melhor. Olha, são 8.000 arquitetos em Santa Catarina, né, registrados lá pelo CAL, então é um universo bastante significativo e uma profissão com uma influência muito grande na vida das cidades, das pessoas. É preciso que essa discussão venha à tona sempre, e o BVV está sempre aberto para trazer isso. Claro, eu acho que é isso em qualquer momento ser transparente não quer dizer que seja inquisitor, como se fala. Eu acho que nós temos assim, trabalhar com transparência e verdade e lutar para que a nossa profissão seja reconhecida da melhor maneira possível e dentro do contraditório e do universo de diferenças que ela abriga, entendeu? Sempre pelo melhor. Sempre pelo melhor. Tá certo, obrigada. Obrigado. Bom, depois desse super papo, o Bem Viver de hoje fica por aqui. É claro, com as nossas redes sociais abertas, esperando a sua participação, a sua sugestão. Aliás, eu quero agradecer. O pessoal tem mandado e-mail, mensagem pela nossa página, nossa fanpage. Tá valendo, hein? É isso aí, a gente vai melhorando o programa cada vez mais junto com você. Beijo no coração, uma semana muito, muito iluminada e até o próximo Bem Viver.